Esses dias eu estava lendo sobre Singapura, um país muito rico, mas que até algumas poucas décadas atrás era um país muito pobre. E como de praxe, eu comecei a refletir. Caramba, olha que incrível o quanto eles conseguiram enriquecer. E olha como foi rápido. Isso não é fascinante? E aí eu comecei a me perguntar, uau, mas como? E por que o Brasil não consegue? O que o Brasil está fazendo de errado para patinar tanto, década atrás de década, e continuar sendo o eterno país do futuro? Você já se perguntou por que alguns países enriquecem enquanto outros ficam para trás? Dinheiro, sucesso financeiro, esse é um tema que eu me interesso bastante, para ser sincero. Essas são algumas perguntas que eu me questiono com frequência. E hoje eu decidi conversar com você sobre isso. Eu quero desvendar alguns segredos que me parecem estar por trás do enriquecimento econômico de alguns países e que o Brasil não adota. Nós vamos entender por que algumas nações conseguem criar tanta riqueza e proporcionar uma alta qualidade de vida para os seus cidadãos, enquanto outras permanecem estagnadas. Nós vamos conhecer algumas práticas e políticas que impulsionam o crescimento de um país, o enriquecimento de um povo, em última análise, e como que esses princípios podem ser aplicados em outros lugares. Mas antes, eu quero te convidar para se inscrever na lista do Desbravando Bandeiras. O Desbravando Bandeiras é um conteúdo exclusivo no qual nós viajamos por 8 países para produzir documentários que mostram na prática como que você pode usar a internacionalização do seu estilo de vida, negócios e do seu capital para tomar as rédeas da sua vida e aproveitar o que cada lugar tem de melhor para te oferecer, se tornando imune às decisões que impedem o Brasil de crescer. Eu vou rodar aqui na tela um teaser de um desses documentários para você poder sentir um pouco do que eu estou falando. Depois de ter atendido diversas pessoas com interesse em não serem mais reféns do risco Brasil e com vontade de ter capital no exterior, uma segunda nacionalidade, eu cheguei à conclusão de que a Espanha é um dos países que mais chama a atenção dos nossos clientes. Mas isso seria por conta das suas belezas naturais? Ou será que seria por conta da sua diversidade cultural e riqueza histórica? Como que funciona a tributação nesse país? E para você conseguir uma nova nacionalidade, será que é difícil? Para responder a essas perguntas, você precisa desbravar. Nós iremos mergulhar nas entrelinhas da Espanha para mostrar para você qual que é a essência desse país, como também porque ele tem chamado a atenção de imigrantes do mundo inteiro e nômades digitais. Desbravando Bandeiras, disponível em 24 de agosto. Então saiba que o Brasil pode continuar estagnado, mas você não precisa ficar estagnado junto. E é isso que o Desbravando Bandeiras irá te revelar. E por falar em Brasil estagnado, agora vamos entender por que algumas nações enriquecem e às vezes de forma tão rápida, como é o caso de Singapura. Para começar, é importante entender que o enriquecimento de um país está diretamente ligado à sua produtividade. Existem duas maneiras de aumentar renda per capita. Ou se aumenta as horas de trabalho, ou se aumenta a produtividade por hora trabalhada. No longo prazo, a única maneira sustentável de melhorar o padrão de vida é aumentando a produtividade. Infelizmente, a produtividade nas economias em desenvolvimento, como a do Brasil, está estagnada. De 96 a 2014, a produtividade total dos fatores no Brasil caiu significativamente em comparação com a dos Estados Unidos, passando de 69% para 48%. Isso significa que o trabalhador brasileiro leva 1 hora para produzir o que o americano faz em 15 minutos. E vários fatores contribuem para essa baixa produtividade no Brasil. A baixa qualificação dos trabalhadores, a tecnologia defasada, os investimentos insuficientes, a infraestrutura inadequada, a burocracia e um ambiente de negócios desfavorável são alguns dos principais obstáculos.
Além disso, a gente ainda tem a má gestão das empresas, muitas vezes protegidas da concorrência externa por uma estrutura regulatória protecionista que impede que elas adotem novas tecnologias, que o capital estrangeiro entre no Brasil com práticas mais eficientes, uma menor demanda por mão de obra qualificada e, consequentemente, salários menores. Para aumentar a produtividade e, portanto, produzir riqueza, é essencial investir na qualificação dos trabalhadores, na modernização da tecnologia utilizada pelas empresas, aumentar os investimentos em infraestrutura, simplificar a burocracia e criar um ambiente de negócios competitivos. E não é só isso. Um Estado de direito forte e transparente é fundamental. Nos países mais livres, como Noruega e Nova Zelândia, que apesar do C-19 das medidas restritivas que foram tomadas por lá, o fato é que na economia eles são um país com uma boa liberdade, e nesses lugares o sistema judiciário é independente e eficiente. Eles conseguem garantir que as leis sejam aplicadas sem morosidade, que os contratos não cumpridos sejam executados, diminuindo a inadimplência e garantindo o pacta sunt servanda, ou seja, o acordo entre as partes. É lógico, isso não necessariamente precisaria ser feito pelo Estado. Em uma sociedade de leis privadas poderia ser um árbitro, mas no mundo que nós temos hoje, aqueles que têm o Estado de direito congruente, condizente, que respeita a lei e que não fica fazendo malabarismo judiciário para favorecer um pouco, talvez até de politicagem, são aqueles países que tendem a prosperar com mais facilidade. Os que garantem que as leis sejam aplicadas de forma equilibrada, garantem a transparência nas ações governamentais, fortalecem a confiança, reduzem a corrupção, criam um ambiente estável para negócios, para investimentos, protegem os direitos individuais, protegem as liberdades civis. São países que garantem liberdade de expressão, países que garantem liberdade de imprensa, o direito de protestar pacificamente, como é o caso dos Estados Unidos, da Alemanha, países que promovem uma sociedade mais engajada e crítica, o que é essencial para o crescimento econômico deles mesmos. A liberdade econômica, caracterizada por mercados abertos e competitivos e pela proteção da propriedade privada, é outro fator-chave. Em Hong Kong, por exemplo, a robusta proteção dos direitos de propriedade tem sido fundamental para o seu sucesso econômico. Quando as pessoas têm a segurança de que as suas propriedades estão protegidas pela lei, elas estão mais dispostas a investir e a inovar no seu negócio e no país. Além disso, a educação de qualidade e o acesso à informação também são importantes. Países como Finlândia, Canadá, são conhecidos por seus excelentes sistemas educacionais, que garantem acesso à educação de alta qualidade. Em países como a Estônia, o acesso à internet é considerado um direito humano. Eu sei lá até que ponto isso daí é um pouco de discurso, mas a questão não é nem considerar o papel do direito humano, é toda a infraestrutura que eles criaram ao redor disso, ao redor da internet, promovendo com que as pessoas participem de forma mais ativa do crescimento do setor que provavelmente é o futuro do país e do mundo como um todo, incentivando a inovação, incentivando a simplificação da burocracia do país, tornando mais ágil processos que em muitos países ainda dependem de cartório, ainda dependem de carimbo, de outorga de político. E a participação das pessoas no processo político do país é outra característica que tende a fortificar o enriquecimento dos lugares. Quando os governos são mais constantemente vigiados, a população garante a própria liberdade e consegue prosperar. E honestamente, para que se tenha uma verdadeira participação política, não é chamar o pessoal para votar ou ir para a rua, não. Para que se tenha uma verdadeira participação política, é imprescindível que se tenha uma descentralização de poder. A sociedade que tem realmente participação no Brasil, a nossa sociedade não tem de fato participação no processo político. A gente está em um país continental e com uma população que também é gigantesca, sem que haja qualquer descentralização na tomada de decisão. O que eu quero dizer com isso é que quanto mais gente tem no país, menor é o impacto do voto dessas pessoas. Quanto mais centralizado é o poder também,
maior é a tendência de vermos decisões distantes dos ensejos da população. O melhor exemplo de democracia atual, na minha opinião, é a Suíça, que é um país pequeno, mais ou menos do tamanho do Espírito Santo, e que tem pouca gente. Isso por si só já aumenta o poder do indivíduo diante do poder do Estado. O voto dele tem mais importância. Mas mais do que isso, o país, além de pequeno, ainda se dividiu em 26 cantões. E cada um desses cantões tem um alto grau de autonomia. Então é como se algumas das decisões mais importantes do país fossem tomadas a nível de uma reunião de condomínio na qual quase todo mundo consegue opinar. E na Suíça, a sociedade participa bastante do debate sobre as decisões públicas. Os suíços têm um forte respeito pelos direitos individuais, eles zelam pelo sistema judiciário eficiente, eles buscam manter as economias mais abertas e competitivas, e eles entregam, em troca, um país com alta qualidade de vida e alta produtividade. E para que outros países possam enriquecer, é preciso aumentar a produtividade também. É preciso garantir transparência e limitação do Estado. É preciso proteger direitos individuais, promover liberdade econômica, investir em educação de base, atrair investimentos da iniciativa privada em pesquisa, em desenvolvimento e permitir maior representatividade da sociedade na participação de decisões políticas. E implementar essas práticas pode transformar a realidade de países como o Brasil. Hoje, no Brasil, a gente tem um pacto federalista que de federalista não tem quase nada. Na verdade, temos um grande governo central, herança cultural da época, inclusive, que isso aqui ainda era uma monarquia, essa forma de se organizar um tanto quanto centralizadora, que muitas vezes não atende os anseios de populações menores de determinadas regiões do Sul, ou do Nordeste, ou do Centro-Oeste. É muito difícil você querer uniformizar as necessidades em um país continental. O que é preciso para o gaúcho na enchente não é a mesma coisa que é necessária para o sertanejo no Nordeste, no meio de uma seca. O que você deve ensinar numa escola em uma cidade alemã como Pomerode, no interior de Santa Catarina, não é a mesma coisa que você deve ensinar em Feira de Santana, na Bahia. Não que haja diferenças tão significativas, afinal, no fim do dia, todos somos humanos, todos falamos português, estamos no mesmo barco, mas querer fazer uma política de massa centralizadora e, portanto, genérica, que não atende às necessidades pontuais de pessoas de diferentes regiões, significa menor representatividade. É esse o meu ponto. Você pode ser a favor ou contra esse modelo de Estado que nós temos. Você é livre para opinar. Porém, é inegável que em um lugar como a Suíça, no qual as decisões estão muito mais próximas do cidadão, as decisões tendem a refletir mais a vontade e os anseios da população. E eu digo mais, provavelmente um dos fatores que fez a Europa enriquecer ao longo do tempo também foi a descentralização. Quantas Europas não cabem dentro do Brasil em termos de extensão territorial? Porém, você pega um trem, entra num lugar e sai em outro, a cultura, o hábito e as leis são completamente diferentes. E apesar de todo o esforço na tentativa de unificar, de centralizar e ter um poder central ali da União Europeia, da ONU, isso é algo que é uma herança cultural de séculos sendo construída de forma descentralizada, com competitividade e focando em sempre aumentar a produção para não ser sufocado pelo país do lado. Só que parece que no Brasil a gente só gosta de pegar os exemplos ruins, a gente copia a pior parte e ignora a melhor. A gente copia o imposto alto e ignora a liberdade econômica. Mas me diga você então, você tem alguma expectativa de que o Brasil realmente iria fazer reformas profundas na nossa sociedade? Me conta aí nos comentários. Na minha perspectiva, não me parece ser um cenário provável. Basta nós encararmos os fatos. A nossa produtividade está estagnada há décadas, o Estado tem se tornado cada dia menos transparente e mais pesado, o respeito aos direitos individuais é seletivo no Brasil, o sistema judiciário é moroso e opaco. Os empresários amigos do rei, eles lutam para que a economia se feche e crie reserva de entrada aos concorrentes. Enfim,
Me parece que a gente vai no sentido diametralmente oposto do que levou várias nações a enriquecerem. Algumas dessas nações hoje são ricas e também têm ido no sentido errado. Mas é preciso muitos anos do caminho errado para destruir o que se foi feito certo em muitos séculos. O Brasil nem o certo está fazendo. O Brasil já quer sair cobrando imposto altíssimo em uma economia que sequer teve a oportunidade de se aquecer em um ambiente mais amigável para se gerar negócios. Então, assim, qual que é a chance da gente sair desse estado profundo de estagnação? Eu acho pouquíssimo provável. Mas assim, é o que eu costumo dizer. Você não precisa ser refém das decisões equivocadas do Estado brasileiro. Se você tiver uma postura de expandir o seu negócio para outros países, de deixar os seus ativos em lugares mais estáveis, de se imunizar das incertezas do Brasil, aí você não é mais afetado por esse tipo de problema. E é isso que nós vamos te ensinar lá no Desbravando Bandeiras. Estreia no dia 24 de agosto. Não perca essa oportunidade. O link vai estar na descrição. E por hoje, nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.